Olá, muito boa noite. Vamos convidar aí, né? Os nossos amigos, os nossos seguidores para essa live de hoje. Que essa live vai ser muito boa, que é um tema que eu fiquei encantada, né? E vivencio isso, na verdade, todos os dias, porque afinal de contas eu tenho mais de 40, né? Como ser feliz após os 40? Quem é que tem 40 anos aí, gente? Eu acho que eu tô com saudade, sabe, daquela hora que você é professora, que você pergunta assim uma coisa para o pessoal levantar a mão? Então, tô exatamente assim, né? Com aquela vontade de perguntar quem é que tem mais de 40, menos de 40, menos de 30, aí nessa live. Então, oi Luiz, seja muito bem-vindo aí na nossa live de hoje. Hoje a gente vai estar falando então sobre como ser feliz após os 40. E esse tema, ele é um tema assim muito relevante, principalmente para nós que somos mulheres. Oi, Dani! Que bom te ver aqui também, né? Seja bem-vinda. A Dani aí, para quem não conhece, também é da nossa equipe. Vocês me ouvem bem, me veem bem? Porque isso aí é muito importante para a gente saber, né? Para que as pessoas aí possam estar nos escutando e nos vendo. Gente, ó, põe a mão aí, o dedinho no aviãozinho e vamos convidar os amigos aí, né? Se cada pessoa trazer 2 amigos, olha quantos amigos mais felizes a gente vai ter no nosso relacionamento e na nossa vida. Então vamos convidar aí o Luiz, né? Vou convidar ele, poder a gente participar juntos. Que hoje a nossa live era ontem, né? Mas por um problema técnico a gente acabou transferindo, nem transferindo, na verdade, porque eu nem coloquei que ia ser ontem, né? A gente resolveu fazer essa live hoje, né? Então, primeiro, queria perguntar de onde que você é? Quem está aqui, né? Colocasse para mim aí de qual é o seu estado, qual é a sua cidade, para que a gente possa aí estar participando juntinho com vocês, né? Olá, está muito bem-vindo, o nosso convidado, querido aí, de live, que a gente faz toda quinta e hoje, mesmo sendo sexta também, né? É o nosso convidado aí. E muita gratidão por você ter aceito esse convite aí. E aí, Luiz, pode se apresentar? Vamos conversando um pouquinho? Vamos chamando aí os nossos Ok. amigos. Boa noite, é um grande prazer estar aqui novamente com esse pessoal aí maravilhoso e depois vai estar lá no IGTV gravada essa live aí bacana, que é como ser feliz após os 40. Agora, vamos começar de uma forma bem bacana. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava aquele, aquele gibizinho, Gasparzinho, Fantasminha Camarada, né? Que ele chegava assim, com todo carinho, assim, pertinho das pessoas, querendo fazer amizade, fazia bu, bem baixinho, né? Aí o pessoal, quando via, saía correndo, gritando, fantasma, né? Mas era tão gracinha. Como é que o pessoal ia ter medo daquele pessoa, daquele fantasminha tão lindinho, tão graciosinho, né? O Gasparzinho, né? Mas só que, para muita gente, isso acontece. Quando se fala assim, estou chegando aos 40, parece que tem um fantasma chegando. E para outras pessoas, lembra daquele outro filme muito famoso que a Rose adora, que é da Godzilla, um monstro que está aparecendo na nossa frente, né? Será que é isso mesmo? Ou será que é só fruto do nosso pensamento, da nossa imaginação? É um, é um assunto muito relevante que eu tenho certeza que você que vai estar aqui com a gente vai trazer muita coisa bacana. Traz suas amigas, seus amigos aqui para estar junto, que nós vamos fazer essa live ficar bem vibrante. Não é isso aí, Rose? Isso aí. Bom, então, assim, se apresenta, Luiz, aí, para que as pessoas possam te conhecer. Sim, Luiz Sá aqui, é aqui da equipe, aqui tem a Rosemary Sá e a Daniela Sá, que é da equipe também, né? E eu sou Master Coach Trainer da ferramenta americana Cevat e também aí de pessoas que estão desenvolvendo com mentorias, com trabalhos aí, com processos, né? Desenvolvendo equipes
desenvolvendo pessoas que ainda não encontraram seu propósito, seu coach de propósito de vida. E aí, a gente junto lá, quando tem um processo, através de sessões, a gente faz com que a pessoa chegue lá no ponto que ela está anos, e muita gente, décadas tentando, não consegue. A gente ajuda elas a acelerar esse processo, chegar rapidamente ao seu resultado pretendido e alcançar seus sonhos. Obviamente, quando a pessoa se permite, né? Quando a pessoa se abre e pensa assim, não, está na hora de eu estar lá onde eu quero alcançar meu sonho, então eu vou buscar ajuda. Eu busquei ajuda, a Rose buscou ajuda, e nós estamos aqui por isso, para prospectar isso e trazer essa condição para todo mundo que estiver junto com a gente aqui. Isso é uma promessa que nós fazemos, e através das lives a gente vai trazendo assuntos relevantes que já vão dar ideia a você o que é o desenvolvimento humano, como nós podemos nos desenvolver. Não é isso aí, Rose? É isso mesmo, Luiz. Então, assim, eu não tinha me apresentado ainda, acho que em algumas lives eu acabo também fazendo muito isso. Meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e de inteligência emocional e ajudo mulheres aí com mais de 40 anos, né, a fazerem esse processo aí de a nova idade, né? Porque, assim, quando a gente vai se aproximando dos 40 anos, às vezes o cabelo vai ficando um cabelo branco, ou às vezes uma ruguinha aparece, né? Então, aí começa a ter algumas transformações também, não só desse tipo, mas interna. Então, a gente vai falar, então, hoje, né? Como a gente pode ser feliz, né? Como ser feliz após os 40, que esse que é a nossa live. Então, eu acho que primeiro a gente poderia estar falando aí, até trouxe, o que é felicidade, né? Porque a gente fala feliz, o que é felicidade? E aí algumas pessoas, elas dizem que é uma coisa, outros dizem que é uma outra coisa, porque, na verdade, isso é um estado subjetivo e para cada um de nós é uma coisa diferente, realmente, né? Que às vezes as pessoas, elas falam assim, eu quero ser feliz, mas ela já tem, às vezes, em algumas áreas da vida, alguns resultados, mas tem alguma área que é importante para ela e não tem aquele resultado. Então, falta alguma coisa para ela. Então, a gente pode dizer que felicidade é o estado de quem é feliz, né? Que tem aquela sensação de bem-estar, de contentamento, e que pode ocorrer aí por muitos motivos, não por uma única coisa, né? Então, assim, Luiz, você acha que é fácil a gente ser feliz após os 40? A Dani botou ali, ó, momentos que você pode ser você mesma. Olha só que bacana. Muito bem, né? A Dani está colocando aí que para ela isso é ser feliz. Sim. Na verdade, ser feliz após os 40 é uma pergunta interessante, né? Eu só não digo que é possível, seja que, como tem certeza disso. Podemos sim, pelo menos eu tenho certeza disso. Podemos sim, porque eu, nessa idade, os maiores desafios, as mudanças na minha vida e tudo aquilo que começou a fazer sentido foi exatamente quando eu estava me aproximando dos 40, quando eu estava com os 40 anos. Eu me desafiei a fazer. Eu não tinha dado atenção a isso por outras questões quando eu era jovem. Eu não achava que era tão importante, que era fazer uma formação de uma língua estrangeira. Então, com 39 para 40 anos, eu me formei no nível intermediário para avançado de inglês e também emendei com espanhol também. Então, fez muita relevância para mim os 40. Então, dizer assim, crise dos 40, profissionalmente eu estava muito bem. Sinceramente, eu não vi passar essa chamada da crise dos 40. Eu fiquei muito feliz nessa época, me trouxe muita experiência e me abriu muitas oportunidades com 40 anos. Então, por isso que eu posso dizer, pode sim. E você aí que está chegando, não se assuste. Pode isso e muito mais. Olá, Jojo! Seja muito bem-vinda na nossa live de hoje sobre esse tema, né? E sim, esse tema, ele é bastante relevante para nós, porque quando você tem 20 anos, né, a gente tem uma consciência. E aí a gente ainda, às vezes,
não é todos, né? Algumas pessoas têm algumas inseguranças ainda nos seus relacionamentos, estão começando na vida profissional, e normalmente você está iniciando. Então, a gente ainda é um pouco... tem algumas dificuldades ainda. E aí, quando você faz 40 anos, normalmente você já está mais desenvolvido em algumas áreas da vida, né? Algumas pessoas na área profissional, em outras na área de relacionamento, algumas pessoas são mães, outras pessoas já são mais desenvolvidas porque já passaram por muitas dificuldades, né? E superaram algumas coisas. Então, por isso que nos 40 anos, para algumas pessoas, é possível, sim, ser feliz. E ainda que você tenha qualquer problema, você também pode ser feliz aos 40, né? Então, assim, essas experiências, né, nos ajudam aí a passar por isso. Quem é que lembra que alguma coisa que aconteceu na sua fase aí de 40 anos, ou transição de 30 para 40, e que você superou, que quando você já tinha 40 anos, você já tinha mais facilidade para que você pudesse passar ou superar alguma coisa. Será que alguém pode falar alguma coisa? Jô, tem alguma coisa? A Dani, alguma coisa? A Dani ainda não tem 40, eu sei, mas ela tem mais de 30. Então, alguma coisa que ela já vivenciou aí, que já tenha superado, que já tem tá trazendo mais experiência para ela aí, né? Se alguém pudesse colocar alguma coisa aí, já iria nos ajudar a trazer aqui alguns tipos de reflexões sobre isso. Vamos ver, a Jojo ainda não botou, nem a Dani. Então, vou falar assim, né? Que eu acho que nada melhor do que quando a gente tem experiências vivas. Ah, tá, a Dani botou ali, ó, que ela acredita mais nela hoje. Olha só que coisa maravilhosa, né? Toda vez que você utiliza essa palavra, você está se capacitando ainda mais, né? Então, se você acredita, é porque é verdade, né? Que hoje você é. Ah, olha lá, a Jojo botou ali, ó, que ela fez uma segunda universidade com 40 anos. Olha só, Jojo, que interessante, hein? Eu vou falar para você que, assim, eu iniciei minha universidade. Bom, minha história é uma história assim, como de muitas pessoas que passam, né? Eu iniciei muito precoce na vida em tudo. Tudo que eu posso imaginar, acho que eu comecei cedo. Eu namorei cedo, eu noivei cedo, eu comecei a trabalhar cedo, eu aprendi a ler cedo. Então, assim, até estou escrevendo um livro, juntamente aí com algumas. Olá, seja muito bem-vinda! Juntamente aí com os universitários nos ajudando aí a trazer reflexões, né, naquele período lá, que eu estou contando uma história viva. Estou contando uma história num livro de Estressada sobre a minha vida mesmo, né? Então, assim, eu me lembrei de algumas reflexões que eu passei. Então, assim, eu com 4 anos, eu aprendi a ler, então foi tudo muito rápido. E quando chegou aos 40 anos, que bacana, Jojo, você aproveitou mais que a primeira universidade, né? Que você era mais, digamos, mais madura, né? Para você aproveitar. E era isso exatamente que eu ia falar aqui agora. Então, assim, quando eu fiz a universidade no início, gente, eu tranquei a universidade 3 vezes, tá? Então, para você que estiver aí do outro lado, não pense que você precisa de, logo de cara, né? Você fazer a universidade e achar aquilo que você quer, né? Eu lembro que eu entrei com administração e parei 3 vezes, até que eu desisti. E quando eu estava próximo dessa idade, eu tinha 30 e alguma coisa, eu falei, não, isso aí não é para mim, eu não quero fazer administração. Isso aí é coisa deles aí, do Luiz, da Dani, que não é a minha área. Então, aí eu mudei. E justamente, eu tomei a decisão de mudar de vida quando eu estava próxima dos 40. E foi exatamente essa questão aí que trouxe para mim várias reflexões. Então, assim, você quando toma decisões, quando você está próximo dos 40, eu acho que você toma com mais certeza, você tem mais habilidade, às vezes, em definir algumas coisas, você tem mais maturidade, né? Então, eu acho que fica até mais simples para algumas pessoas. O que você acha, Luiz? Você acha que é mais fácil assim? Sim, agora você está falando, você falou do início, que tudo para você foi muito cedo, muito rápido, nosso casamento, tudo muito rápido, muito cedo, novinha, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas então,
uma coisa é certa, como eu gosto de música, então aquela música que o Renato Russo compôs do Legião Urbana, aquela Ainda é cedo, 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 né? Não era para você, que você tudo é rapidinho, né? Aconteceu tudo sem poder nem parar para pensar, né? Foi acontecendo, né? Tudo. E tá aí hoje, a gente aqui, fizemos agora recente, nós agradecemos a todos os amigos, as pessoas que nos seguem, lá deram os parabéns, né? 38 anos de casal que nós fizemos agora, dia 22, né? Então, realmente, são muitas histórias, muita coisa. Deu, deu para se emocionar, a gente participando junto lá, né? Você fazendo seu livro lá, eu acompanhando junto lá, realmente relembrando muitos aspectos, né, nessa trajetória, nessa jornada que nós passamos juntos até hoje. Né? Então é muito bacana a gente saber que chega aos 40 com plena consciência, sabendo onde quer ir, tendo as experiências vividas, né? E também já começando a pensar para frente, o que pode desenvolver. E a Jo falou aí, segunda universidade, e eu fiz agora com 64 anos a nova universidade, vou ter colação de grau no mês que vem, olha só. Aí minha filha lá fora falou, caramba, vai ser primeiro do que a minha de mestrado ainda. Mas é isso, né? Muito bacana a gente ter essa energia, essa vontade de estar sempre fazendo mais, sempre aprendendo mais, sempre trazendo novidades. É muito bacana isso, né, Rose? Sim, aí até a Jo botou aqui, ó, que bom que deu certo a união de vocês. Gratidão, Jo. Assim, toda união, né, ela tem sempre tem alguma coisinha para você estar sempre ajustando, né? E você está sempre em aprendizado. Isso aí também é uma coisa bacana, que a experiência também trouxe isso, né? E a gente teve muito aprendizado quando a gente foi ficando mais maduro, depois dos 40, né? Principalmente eu, depois dos 40, eu acho que foi... tem dificuldades. Ah, ela botou aqui que muita gente casa nova e não dá certo. Jo, mas assim, ele era mais experiente que eu. Eu era bem mais jovem, no caso, assim, não tinha experiência nenhuma de vida. Né? Então, assim, ainda bem que ele tinha para poder segurar minha mão ali e me dar força naqueles momentos assim que você não sabia o que ia fazer, naqueles momentos difíceis que não foram um, foram muitos, e até hoje ainda continua esses momentos, né? Então, a gente utiliza aí muito diálogo para que a gente possa aí, continuar nessa jornada aí, juntos aí, e agora até no trabalho, né? Uma das coisas que a gente não tinha isso junto, né? A gente trabalhava separado, e agora a gente está começando a estar, né, mais próximo também profissionalmente. Isso mesmo. Não pensa também não que é só essa coisa, aí tá tudo maravilhoso. Não. Tem momentos também do desenho Piu Piu Frajola, né? Que o Piu falou, eu acho que eu vi um gatinho aí, pá, uma martelada na cabeça do Frajola, né? Nós também temos esses momentos também de um dar umas coisinhas assim, simbólicas. Não é uma coisa física, não, mas é uma coisa em pensamento da nós marteladinhos um na cabeça do outro. Tipo, não é isso que eu falei. Você entendeu errado, né? Tem dessa também. Mas depois tem um diálogo, tem uma conversa, né? Aí tudo dá certo. Depois a gente chega lá. Não, agora entendi, né? Né, Rose? É isso aí. Boa noite, Is. Boa noite, Tibério. Boa noite, Gislene, que passou aqui rapidinho aqui. Os nossos amigos aí, Tibério, né? Grande Tibério. Estamos aí numa live aí falando sobre como ser feliz após os 40. Olha só que bacana, né? Assim, uma coisa que é bastante impactante na nossa vida é quando você toma algumas decisões importantes, né, aos 40 anos. Então, assim, aí a primeira reflexão que eu vou trazer aqui, né, que assim, algumas pessoas eu não sei, né, mas será que é possível, né, você ser pai ou mãe após os 40 anos? Então, assim, isso aí é uma das coisas que a gente trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão. Porque se a gente observar, no passado, as pessoas eram pais muito jovens, né? E hoje não, né? Hoje tem muitas mães aí, pais, sendo pais agora, com mais de 40. Eu tenho clientes aí que são pais mais recentes. Tem até, acho que um cliente que eu atendi, ele falou que era com 30 anos ele estava sendo pai.
Não era a primeira vez, mas ele estava sendo pai. Então, assim, a gente está fazendo. Eu acho que a gente vem se desafiando muito mais hoje, porque antigamente, não sei se vocês vão se lembrar, e assim, eu escutei isso muito na minha infância, tá, gente? Eu não sei se na de vocês aconteceu isso. Depois dos 40, você já está velho para você fazer isso, né? Isso mesmo, Jô, haja disposição. Mas olha, gente, o exercício físico, a alimentação, as emoções, a inteligência emocional, tudo isso nos proporciona essa disposição. Coisa que no passado, talvez a gente não tivesse tantas informações, né, do que a gente tem hoje. E aí, assim, não é todo mundo que tem, né? Mas existe um grupo de pessoas que tem, sim, né, disposição, que tem essa longevidade. E eu, assim, uma das coisas que eu sempre, quando eu me vejo daqui a 20 anos, eu procuro me observar para que eu tenha longevidade com saúde, né? Isso daí acho que é uma coisa bacana. E assim, antes do coach, gente, vou contar até um segredo para vocês. Eu nunca tinha me visto com mais de 65 anos. Era tipo assim, quando chegava nos 60, eu não conseguia me visualizar mais. Olha que coisa esquisita, né? E aí, a programação neurolinguística que me ajudou a me visualizar, a me enxergar mais à frente. Então, isso fez muita diferença aí na minha vida. Será que isso já aconteceu com alguém? Será que alguém já tinha dificuldade em se enxergar com menos de 40, ou mais de 50, ou 60 antes, e agora já consegue se enxergar dessa forma? Bom, o que você acha, Luiz? Olha, contei um segredo aí, ó. Eu nem sei se ele sabia, né? Mas... Não. Tem várias questões que a gente nem imagina, né? Eu estava comentando com uma pessoa, né, que eu estava fazendo network agora há poucos minutos, né, antes da live, né, sobre essa questão, que às vezes nós não imaginamos alguma coisa que a gente, quando é bem mais novo, nem sonha. Aquilo ali é uma coisa distante que a pessoa não ousa nem sonhar. Né? Eu, desde 12 anos, como eu já falei em lives aqui, eu gosto de escrever poesias, outras coisas, pensamentos filosóficos e textos filosóficos, coisas assim, né? E escrevi. Eu tive um programa na Rádio FM nos anos 90 aqui da região que a gente mora, né? Fiquei 2 anos fazendo um programa de rock na Rádio FM, né? E eu fazia uns textos, né? E falava assim coisas concernentes ali, envolvida com o momento que nós estávamos passando. Quando era Dia das Mães, eu falava algumas mensagens, alguma coisa poética para as mães, né? E assim, Dia dos Namorados, coisa assim, ou dias importantes de conquista, né? Eu trazia isso nos programas ali durante a programação, quando estava ao vivo, né? Então, uma vez eu não posso me esquecer, eu estava fazendo o programa, esse dia eu estava realmente aquele tipo empolgado mesmo, estava assim, não é brincadeira não, cheio de inspiração, né? Eu escrevi muita coisa, falei, e botei uma sequência musical arrasadora na época, né? Para quem gosta, né? Aí eu levei um susto, gente. Ligou para mim aquele cara do 14 bis, nada mais, nada menos que o Flávio Venturini, né? Ligou para mim, cara, você aí é uma rádio FM regional pequena, mas você está fazendo um programa, eu nunca vi um programa tão bom. Quase que eu desmaiei fazendo programa. Pô, é um pequeno ser, aquele cara muito simples, está fazendo programa com um cara desse nível nacional, internacional, elogiar, pô, é brincadeira, né? Aí eu fiquei muito feliz e falei, então eu acho que eu faço bem alguma coisa, né? Aí agora eu me ousei, em 2016, entrar como desenvolvimento humano, como coach, cada vez eu me surpreendo mais. São resultados extraordinários, repercutiu aí. A Rose é o que é aí, não foi por causa de mim, foi por causa da própria vivência dela, ela se desenvolveu, mas ela espelhou alguma coisa assim do que eu estava fazendo, ela viu que era muito bom, dava certo, e ela falou, eu quero isso para mim também, de alguma forma. Então, é isso. Todo mundo pode, qualquer idade, o que quiser, mas tem que acreditar, tem que falar, eu vou fazer, quero fazer, e sou bom, e vou conseguir. E consegue, não é, Rose? Com certeza. A Jojo botou ali, ela está perguntando se isso é dom. Sim, é um dom, sim, é um dom.
eu sempre fui apaixonado por música, né? Eu me lembro desde 10 anos, 11 anos, eu vivia colado, na época lá não tinha uma condição melhor, tinha um rádio grandão assim, né? Um rádio meio de plástico, Filco, né? Uma coisa assim. Eu tinha um desse tamanho, assim, azul, né? Eu ficava lá, tinha a Rádio Mundial, a Rádio JB, eu ficava lá ouvindo música direto lá, depois que eu estudava, depois que eu chegava do colégio, e sempre, fui sempre desenvolvendo isso. E a Rose sabe bem disso, né? Quando eu posso, eu estou lá com minha musiquinha lá, ouvindo, curtindo, eu relaxo, né? Lá eu tenho um programa na Sony Music, eu fico lá fazendo edições, fico trabalhando. Muitas músicas que eu uso nas induções ericksonianas também, eu faço lá, corto ela, boto como eu quero, para poder usar, né, nos processos de coaching. Então, eu fico ali relaxando muito, mesmo, profundamente. Chega a dormir às vezes. Né? Gente, olha, isso aí é verdade, sim. Quando eu quero uma música diferente, alguma coisa, eu sempre peço a ele. Faz aquela música para mim. Muitos dos meus áudios, eu gravo o áudio, aí ele dá uns ajustes depois, às vezes, é mixagem que fala, eu acho. E aí ele vai lá e organiza para mim, para eu poder enviar para as minhas clientes. E eu sempre, quem me conhece já há bastante tempo, sabe que eu adoro isso, a programação neurolinguística, e principalmente os áudios que eu faço, que a gente trabalha aí. E eu durmo escutando, tá, gente? E sim, no início, né, quando eu tô assim, na hora de dormir, na verdade, depois eu acordo assim, é só o primeiro relaxamento, aí eu tiro o fone de ouvido e deixo lá do lado e pronto, né? E aí eu durmo. Que isso me ajuda bastante. Foi isso aí que me ajudou, uma das ferramentas que me ajudou num período que eu tive bastante estresse aí e algumas dificuldades. Então, assim, Luiz, oi, Márcia, seja bem-vinda também. Eu vi uma outra pessoa que passou aqui rapidamente, é que subiu aqui e não consegui ver o nome da pessoa, né? A Gislaine já falei, a Riva, né? Seja bem-vinda também. E a Márcia aí, muito bom te ver aqui. A gente está falando aí como é que a gente pode ser feliz aí após os 40, né? Que a gente está trazendo aqui hoje algumas reflexões que nós passamos e que vocês passam aí também, que eu espero que possa contribuir com a vida de vocês. Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês é, assim, quando a gente faz 40 anos, principalmente eu vou falar do universo feminino, que é no meu caso, depois o Luiz pode falar do dele, né? Acho que ele já até comentou que no dele isso não aconteceu. Mas no meu aconteceu muito comigo quando eu tinha essa idade, bem próxima de 40 anos. Eu passei muita dificuldade. Eu tive uma crise aí. E a crise, ela teve a ver com essa crise, assim, que algumas pessoas falam existencial, né? Porque lembra que eu falei aqui que eu fui precoce, né? Muito cedo, com 21 anos eu já era gerente de banco, então eu tive uma carreira muito rápida, desde os 16 anos que eu entrei no banco e tal. Eu saí do banco, eu já tinha, depois de 12 anos, e isso, quase 12 anos, e isso me trouxe algumas dificuldades que eu fui trabalhar com empreendedorismo, com outras questões, e aí eu tive um problema de saúde. E aí eu me retirei do mercado de trabalho por um período. E essa foi uma das questões que eu vivenciei próximo dos 40 anos. A falta que eu sentia do trabalho, de me sentir produtiva. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. E eu consegui fazer essa mudança na minha vida e eu coloquei uma outra profissão na minha vida e fez todo sentido depois, que veio agregar ainda numa outra também, né? Juntamente, concomitante, na verdade, que eu sou professora, quem não sabe, na rede estadual do Rio de Janeiro, sou professora de História, amo História. Então, assim, isso fez todo sentido para mim. E foi exatamente, gente, com essa proximidade dos 40 que eu ingressei na universidade, onde eu tomei, digamos, me conscientizei aí que realmente eu queria. Então, será que alguém aqui já parou para pensar, né, que se você tiver com uma dificuldade aí na sua carreira, que você tiver aí alguma dificuldade aí em alguma área da sua vida, não precisa ser só de carreira, de qualquer coisa, você pode fazer a mudança agora, sem problema nenhum. Porque agora você já tem muito mais conscientização da vida que você tem, do que você deseja,
E se você não tem, você também tem a possibilidade, a oportunidade de fazer isso por você mesmo. Que é isso que é uma coisa que eu acho bastante interessante, foi que com 40 anos eu comecei a olhar para mim. Né? Antes eu pensava muito nos filhos, pensava em outras áreas, na família, e não olhava para mim. E mais à frente eu tive uma cobrança muito forte aí na minha vida por conta disso. Né? Então, é possível sim a gente mudar aí de carreira, iniciar uma carreira após os 40 anos. O que você acha, Luiz? Sim, com certeza. 40 anos você pode, como eu falei antes, não pode não somente iniciar a carreira, como também tem pessoas que estão em determinada área de uma forma assim circunstancial, porque precisa estar, mas não gosta do que está fazendo. Aí fica muito assustado, eu falo, estou muita idade para começar uma nova carreira. Isso é um fantasma, não existe também. É você que cria isso. Porque eu, por 25 anos, eu fui contador e dentro dessa área aí que eu estava com quase 40 anos, eu saí de uma empresa, entrei para outra, eu passei a ser financeiro na empresa, aí depois eu me aposentei, comecei a fazer, conheci o mundo coaching, né? Procurei coach para mim entender como é que eu iria fazer essa transição, como é que seria minha vida dali para frente. Então, eu fiz uma formação após isso, decidi, e hoje sou Master Coach Trainer, e Master Coach é uma ferramenta americana comportamental também, que nós temos desenvolvido aí, e chegou um livro da primeira turma dessa ferramenta americana aqui no Brasil, né, que nós somos coautores e fizemos parte dessa primeira turma. Já teve infinitas turmas, a primeira turma que teve a formação como analista comportamental e trainer também, nós fizemos parte, eu e a Rose. E tem um artigo nosso lá, tangibilizando e mostrando, deixando esse legado aí, mostrando que a gente está cada vez se desenvolvendo mais, para cada vez atender com a forma mais assertiva e trazer mais resultado e trazer também mais informação, mais conhecimento e mais autoconhecimento, que é o principal, que só assim você se desenvolve. Você acha, eu acho, todo mundo acha muita coisa, mas a essência é muito mais profundo. É uma coisa que está lá, vem da infância, está no inconsciente. É aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem de potencial, tem de solução, mas você não conhece. Através do processo você identifica, se desenvolve e talvez coisas que estão há décadas batendo na trave não acontece, assim, em muitas circunstâncias, bem rapidamente acontece, porque a pessoa descobre nela a resposta ou a peça que faltava no quebra-cabeça para chegar àquele sonho, àquele propósito. Não é isso, Rose? Porque assim, às vezes a pessoa ela fala algumas questões, mas assim, gente, imagina que é uma escada, né? Você vai subir no degrau. Cada degrau que você vence, que você subiu, vai te capacitar para você ir para o próximo nível. Então, você sempre tem que olhar para o próximo nível. E aí você vai alcançando o resultado, né? E eu acho que foi isso também que aconteceu comigo, porque... E com tantas outras pessoas que mudaram de profissão nessa idade, ou estudaram coisas diferentes. E, assim, isso é importante, né? A gente observar esse detalhe. Eu não estou dizendo que você tem que mudar, né? Se você tem essa vontade de mudar, se você não está satisfeito naquilo que você está fazendo, né? Então, o que eu estou falando aqui é que é possível, sim, você começar uma carreira aí aos 40 anos ou com muito mais de 40 anos. E existe dificuldade, Luísa, para a gente começar um empreendedorismo aí aos 40 anos? Pelo contrário, existe oportunidade, né? Porque, como bem falei, você já tem experiência do que não deu certo. Você já sabe quais as competências que você desenvolveu. E você sabe como usá-las, como trazer elas para fazer um resultado para você. E você já tem certeza da sua escolha. Só falta ter a atitude de fazer isso acontecer, que é você criar um empreendedorismo, é você entender quais habilidades que você tem, em que você tem mais habilidade, em que você tem capacidade de se desenvolver mais
e dentro daquilo você, logicamente que primeiro você tem que fazer um estudo, que é chamado na administração de benchmarking. Você faz um network, conhece pessoas que faz aquilo que você pretende empreender, vê como é que ela fez, como é que ela começou, quais os recursos que ela usou e o que é que você tem favorável a você para começar esse empreendedorismo. Quando você faz um estudo completo e faz as coisas como a Rose falou, degrau a degrau, não adianta você pular daqui para cá. Que isso eu já fiz, eu já cometi esse erro mais de uma vez. E a Rose sabe bem disso. Nós entramos em um negócio aqui, outro ali, que não tinha conhecimento, não fez esse estudo, não fez um briefing, não fez o planejamento, não fez um projeto. Então, a tendência de 80% é dar errado, logicamente, que não existe mágica. Né? Mas quando é uma coisa sustentada e uma coisa planejada, com certeza tem tudo para dar certo. Ah, que bacana, Luiz. Isso daí foi assim, gente. É uma coisa que aconteceu realmente de verdade com a gente, tá? E não pensem que foi só uma vez, não. Mas o que é mais importante é você ver o que você aprendeu com aquilo e continuar para um próximo nível. E aí, quando você observar que aquilo realmente você encontrou aquela coisa que faz todo sentido aí, que tem propósito para você, é porque é a coisa certa. Né? Foi o que aconteceu aí comigo com o coaching. Né? Quando eu percebi que aquilo realmente foi aquela coisa que ia me trazer aquilo que eu buscava a vida inteira. Né? E fez toda a diferença aí. Uma coisa também assim que acaba trazendo muito impacto aí na vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas, né? É que quando você tem 40 anos, você começa a fazer perguntas para você, né? E você, quando faz perguntas, vem algumas respostas para você. E quando você já tem 40 anos, por exemplo, você já tem mais alternativas, vai ter mais experiências, mais vivências para que você possa ir, né? E você vai ter maturidade, né? Não vai ser aquela pessoa que vai logo qualquer coisa que apareceu você começa a querer fazer, né? Porque às vezes eu vejo assim algumas pessoas que a primeira coisa que ela vê, ela acha que aquela é a coisa que vai dar certo. É que nem um namoro, por exemplo, né? A pessoa se separou de alguém porque não deu certo. Aí vem o rapaz ou a moça, não importa, né? É o parceiro que vai se aproximar de você, aquele lá vai dar certo. Mas você nem se resolveu, porque quando a gente termina um relacionamento, alguma coisa, que eu também trabalho muito com isso, você precisa primeiro resolver em você algumas questões, né? Porque às vezes, toda vez que alguém se aproxima de você, se você tem algumas questões lá, que você não tem amor próprio, que você não tem autoestima, que você não tem autoconfiança, aquela pessoa que vai se aproximar de você não vai ser diferente daquele outro que se aproximou antes. Então, você precisa estar revendo aí algumas questões. Você precisa se priorizar, né? Que é justamente isso que a gente vai falar agora, né? Será que você está se priorizando? Será que você está olhando para você ou você só está olhando para o outro? Eu me lembro aí que, ao longo aí da minha jornada, tanto na profissional quanto na minha jornada pessoal, em alguns momentos eu fiz algumas escolhas que não foram as melhores, porque eu não me priorizei. E, assim, existem algumas reportagens, estudos falando, né, que quando você está no leito de morte, as questões que vêm na sua cabeça, que as pessoas falam normalmente, é justamente isso. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo? E agora eu não tenho mais tempo. Então, assim, hoje, todos nós temos 24 horas no dia. Se você tem 40 anos, mais de 40 anos, ou menos de 40 anos, você hoje tem uma oportunidade de você fazer diferente e vivenciar aí intensamente a sua vida. Elencar aí o que realmente é importante para você e você ir à frente e acreditar em você, porque você pode. E assim, uma coisa que muitas pessoas, eu vivenciei isso, tá? Nós vivenciamos isso, aquela questão de perder o emprego. Nós estamos vivendo aí um momento difíceis, difíceis que eu digo no sentido que não é comum, né? Como era até o ano retrasado. Nós estamos vivendo aí uma mudança econômica, o mercado está mudando, muitas coisas estão se diferenciando aí. Então, assim, você tem que estar acompanhando isso aí,
você tem que estar se capacitando, aprender. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sei utilizar muito a tecnologia, então vamos aprender, né? Porque a tecnologia, ela veio para ficar. E você precisa. Imagine você que daqui a alguns anos for utilizar, vai fazer comida, ou sei lá, vai dirigir, ou vai fazer qualquer uma outra coisa, você vai precisar de tecnologia para você fazer isso, né? Algumas pessoas dizem que você vai pilotar o fogão. Eu não sei ainda quando isso vai acontecer, mas assim, a cada dia que passa, algumas coisas vai entrando aí na tecnologia e em coisas bem simples que a gente faz do nosso dia a dia, no cotidiano, né? Então, é uma coisa aí que a gente pode começar a pensar. E no mercado de trabalho não é diferente, né? Às vezes você entra num emprego, acha que aquele emprego você nunca vai sair de lá, tá? Porque isso aí já aconteceu comigo. Para mim, quando eu entrei no banco, eu achava que aquele emprego ia ser para o resto da vida. E eu me doava muito nesse trabalho. E aí, quando chegou um dia que eu fui demitida por algumas circunstâncias aí da economia do Brasil e outras coisas, eu me senti a pior das criaturas. Foi exatamente assim que eu me senti. Sabe fazer parte da estatística? Então, foi assim que eu me senti. Então, o que eu estou falando? Se você está no mercado de trabalho, mas você está antenada com todas as coisas, você está se capacitando, se por acaso acontece alguma coisa no seu trabalho e que você, sei lá, não deseja isso para ninguém, mas caso isso aconteça, você sempre tem que ter um plano B, para que você possa entender aí que você possa ter outras oportunidades. E olha, que as oportunidades, elas estão aí na sua linha de visão. O que está faltando apenas é você perceber que ela está aí. Porque às vezes a gente coloca como se fosse um véu, né? Na nossa vista mesmo, nos nossos olhos, porque a gente não enxerga, porque a gente coloca o fator medo, né? O medo de empreender, o medo de investir em você mesmo, o medo de você fazer algo diferente, o medo de você sair da zona de conforto. Tudo isso é um dos impedimentos que você tem para que você faça a mudança e você alcance aí a liberdade financeira, que você alcance o emprego do seu sonho, que você alcance aí aquele relacionamento que você quer, aquela viagem que você quer. Então, tudo isso, gente, está aqui, nosso mindset, né? Nosso mindset aí são as nossas crenças, os nossos valores, a nossa forma de pensar. Se você aqui, você é limitado, é pobre, uma mente pobre. Até eu tive um curso uma vez que um mentor falou isso para mim. Se chega alguém aqui com a mente pobre, a mentalidade muito pobre, eu mando ele embora, porque não tem como eu ajudá-lo. Ele precisa de seguir algumas etapas. E é isso que a gente precisa perceber. Então, gente, é a gente sempre fazendo essa conquista, né? Aprendendo, se capacitando. E algumas pessoas não querem ficar ali naquela linha sem fazer nada. Ficar vendo televisão, ficar vendo... Eu não tenho nada contra você ver, contando que não seja somente aquilo, né? Que você também se dedique a uma outra coisa. Porque aquela outra coisa, em algum momento, vai fazer falta para você. Isso daí é fato. Por exemplo, aquilo que eu aprendi no banco, lá atrás, que eu era gerente administrativa, eu achava que eu nunca ia utilizar aquilo. Mas, por incrível que pareça, isso agrega valor hoje no meu trabalho de coaching, nas mentorias, em tudo aquilo, eu trago aquele aprendizado e coloco em prática também. Então, isso é muito bacana. O que você acha, Luiz? Não, sim, sim. Você está falando umas coisas interessantes, né? Sobre fazer ou não fazer, em que nível fazer, né? Pessoas conhecidas, tem uma pessoa conhecida que está fora, tá no exterior, no caso na Alemanha, né? Aí disse que essa pessoa, a gente conversando com ela, né? Falando assim, foi num fim de semana recente, aí a pessoa falou assim, eu fiquei surpresa, a pessoa amiga falando, né? Aí nós perguntamos, surpresa com o quê? Um dos meus amigos aqui, alemão, né, que é daqui do país, né, chegou em casa assim, estava eu e uns amigos, a gente vendo alguma coisa na TV. Aí ele ficou fazendo uma cara de surpresa, né? Aí perguntou, o que é que vocês estão fazendo? Estamos vendo um filme aqui. Eu falei, vendo um filme? Eu não entendi, porque o dia que eu tiro para planejar a semana inteira é domingo. Então, essa pessoa, os alemães, ou esse pessoal com essa cultura,
de organização profunda, organizar o tempo, organizar as metas da semana, do mês, do ano, da vida. Eles organizam a vida inteira, o tempo todo. Domingo eles tiram para fazer isso, organizar. Por enquanto os outros estão passeando, estão se divertindo, estão vendo TV, estão vendo filme. Eles estão, o cara organizando a semana dele inteira. A gente fala, esse cara está pirado. Será que ele está pirado? É nós que estamos pirados, só vendo lá de divertimento, não estamos pensando no amanhã. Como a Rose bem falou, eu tive essa vivência que doeu muito. Quando teve uma empresa que eu era contador, ganhava uma média de mais de $2.000 por mês nessa empresa, que era empresa francesa. Aí eu estava 25 anos na empresa, eu pensei que isso ia durar a vida inteira. Mas eu esqueci de ver que o dono da empresa, o presidente, ele não tinha sucessor e um dia ele ia achar que não teria mais capacidade de ter gestão nessa empresa pela idade que ele estava alcançando. E esse dito dia chegou. Com 73 anos, chegou à conclusão. Ele tinha empresa na França, tinha empresa no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. Ele fechou a primeira do Brasil, foi fechando as outras, até a última ficar só na França, que era o país dele de origem, para fechar também, que ele não tinha sucessor. Que o filho dele, o pai dele, o pai dele ainda era vivo, né? Tinha 90 e poucos anos, era médico conceituado lá em Paris. O filho também tornou-se um médico conceituado, tinha a vida dele excelente. Então ele não queria ninguém, não tinha ninguém para ser sucessor. Então ele chegou a chorar no final, falou que teria que fechar a empresa, agradeceu a todos nós. E tinha mais de 200 funcionários, eu fiquei entre os últimos 6 funcionários a sair. Fiquei 25 anos nessa empresa. Aí eu falei, caramba, e agora? O que é que eu faço? Né? 25 anos pensando que ia durar a vida inteira, como a Rose falou, a gente não pode ter essa cabeça que a vida tem tanto empresarial como profissional, como que seja, é eterno. Não é. São ciclos. Eu aqui estou 38 anos casado, é um ciclo também. Eu não vou estar casado 100 anos, nem 70 anos. É um ciclo. Então tem que viver cada momento intensamente e construir o plano B, C, D, E. Não é isso, Rose? Você tem que estar pronto e preparar. Assim, uma coisa que a gente... quando a gente pensou nessa live aqui, eu não quis pensar uma live somente na questão da felicidade aqui, apenas subjetiva, mas também que você pudesse ver mais à frente. A Jo está perguntando se você não tinha o plano B. Não, na verdade eu não tinha o plano B. Aí, como a Rose bem falou, eu tive que me reinventar. Então, eu fui atrás, não fiquei nessa condição, mas foi me aberta uma oportunidade, pela minha insistência de procurar, para entrar no mundo, atuar como um profissional do financeiro. Como eu era contador, conhecia muito de valores, de como controlar um controller dentro da empresa, né? Então, eu sabia a importância da gestão financeira. Então, eu não tive muita dificuldade em me adequar nessa empresa. O dono era um amigo, né? Quando eu falei, eu não tinha falado com ele, mas, por incrível que pareça, foi no enterro, né, de uma pessoa amiga, né, a Rose Lemos. Ele me viu meio triste, ele falou, o que está vendo com você, Luiz? Aí eu falei, não, nada não, está tudo certo. Aí ele continuou conversando e depois de meia hora ele perguntou, não, eu te conheço, eu não te vejo há muito tempo, mas tem algum problema aí. Aí eu, não se preocupa não, mas ele insistiu tanto que eu falei, não, tá bom, já que você insistiu, aí eu expliquei. Aí quando eu acabei de explicar para ele, ele falou assim, eu falei que estava 8 meses ou 9 meses tentando emprego de um nível alto, não conseguia, e nem sei quando iria conseguir, porque o nível era altíssimo, eu já estava aceitando até pela metade. Ele falou assim, eu te conheço a pessoa que você é. Eu tenho minha empresa lá que é pequena para média, não é desse tamanho, mas eu garanto a você, se você aceitar ganhar pelo menos a quarta parte, ou um pouco por aí do que você ganhava, amanhã tem uma mesa lá te esperando, você pode começar amanhã. E foi isso que aconteceu. Aí eu pensei, vou ficar aqui 1 mês, 2 meses, que eu não quero lidar com esse negócio financeiro. E, em resumo, trabalhei 15 anos nessa empresa e me aposentei nela. Então a gente cria o plano B. Agora eu estou no C, que é ser coach, estou muito feliz, desenvolvendo pessoas, trazendo resultados, ressignificando pessoas,
fazendo pessoas virar 360 graus e a vida mudar totalmente. Estou muito feliz com isso, que eu aprendo, a pessoa aprende, cresce todo mundo. Né? Assim, o Jô, não existia um plano B para a carreira, existia um plano B por uma outra coisa que aconteceu e que realmente ajudou, né? Então, assim, uma coisa que a gente, quando pensou nessa live, a gente pensou numa coisa que é muito importante. Você se planejar para a sua vida para quando você se aposentar. E não trazer reflexões aqui, né? Para que você possa pensar nisso aí. Né? Será que quando... Olha só, a banda do vizinho, tá? Está começando aqui o baile. Será que existe uma linha... Duas perguntas aqui, assim, são muito importantes. Existe olha, a partir dos 40 anos? Será que existe isso? E aí, a gente até comentou sobre algumas questões aqui, né? E por que a gente tem um pavor, né? Pensar em se aposentar quando a gente chega aos 40 anos? Eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês, mas você está tendo uma plena produtividade aos 40 anos, e aí quando a pessoa falava sobre a aposentadoria aos 65, dependendo da profissão aí que você tem, que você desempenha, você fica apavorado. Por quê? Muitas pessoas adoecem quando se aposentam. Então, acho que uma coisa que é bastante interessante e impactante você pensar, o que você vai fazer pós-aposentadoria? Né? Você começar a planejar a sua vida agora. Aquela sua vida extraordinária para que você vai viver depois. E começar a utilizar esse planejamento agora. Porque, às vezes, a gente espera muito. E quando você observa, você chega lá na frente e você não tem um novo plano de carreira, ou você não tem um plano de vida até para aproveitar mesmo, né? Porque você já está doente, porque você não se planejou fisicamente, na sua alimentação, né? No seu bem-estar, para que você tenha essa vida aí que você deseja. E isso é muito importante. E a partir dos 40, é um momento que todo mundo começa a olhar para a sua saúde. Você começa a querer ter uma boa saúde, uma boa alimentação, um exercício físico. Tudo isso é importante. O autocuidado. Porque o autocuidado, gente, não é só você ir lá, passar uma maquiagem, fazer o cabelo, fazer as unhas. Não. É muito mais que isso. É você pensar no planejamento de vida, né? Qual a vida que você quer ter? Isso daí acho que é uma coisa. Será que você que está aí do outro lado agora, você já parou para pensar qual a vida que você está construindo para você ter daqui a 20 anos? Essa é a vida que você deseja ter? Então fica aí uma reflexão. Se alguém quiser colocar aí, vai ser um prazer imenso eu saber o que você está fazendo mesmo, né? Se você já parou para pensar sobre isso, se você está pensando nisso, ou que seja financeiramente, eu estou mais falando nessa questão de forma geral, né? Nos relacionamentos. Será que está dando aquela atenção para os seus relacionamentos? Lembra que o Luiz falou, e foi num enterro que ele encontrou uma pessoa que ajudou ele na questão profissional? Isso é network, gente. Network é importante você fazer em qualquer época da sua vida, porque vai te agregar valor em momentos que você precisa, às vezes até de um amigo para você conversar. Então, tudo isso é importante. E também, né, também aqui pela questão de tempo, né, que já está se aproximando, vamos aqui pensar juntos aqui. Quando você vê um time vencedor, um time de vôlei, de basquete, de futebol, o que é que aqueles jogadores precisam? De um líder, de um técnico, alguém para mostrar estratégia, mostrar o que é que ele precisa seguir, o que é que ele precisa aprender, o que é que ele tem de potencial melhor para trazer uma alta performance ali. Precisa dessa pessoa que é o técnico, né? Que aí vai gerar os resultados. Quando você está no corporativo, você é um líder ou você é um gestor, o que é que você precisa? Precisa ter sua equipe na mão, precisa que a pessoa entenda, você tenha clareza na sua comunicação, você faça com que as pessoas da sua equipe entendam perfeitamente e confiem plenamente no que você está falando. Então, elas estão juntas de você e geram o resultado. E na sua vida também, mesmo no autoconhecimento, nós temos várias partes dentro de nós. Quem
estuda, ou já estudou, já leu alguma coisa de psicologia, ou psicanálise, alguma coisa, nós temos conflitos internos com partes nossas querendo tomar a liderança das nossas escolhas. Também precisa equilibrar isso aí. Então, é através de um processo que a gente faz isso. E também quando a gente está tentando, mas as maneiras não estão dando certo, é só procurar o profissional que vai te ajudar a fazer uma estratégia, um planejamento para alcançar isso. Aí está o coach, está a pessoa do desenvolvimento humano, a pessoa que tem as suas mentorias, tem seus trabalhos. E aqui tem a Rose Sá ali, a Rosemary Sá e eu, Luiz Sá, que a gente está pronto e já temos ajudado bastante pessoas, vários cases de sucesso, de vidas transformadas. Isso faz a gente ficar muito feliz. E cada vez que a gente tem essa oportunidade, a gente traz o nosso melhor e não pensa que a gente parou por aí. A gente está estudando, pesquisando. Eu estudo toda semana. Eu acabei de fazer uma nova formação agora. Em março, agora eu vou ter mais uma colação de grau dentro da área superior de recursos humanos, um nível assim bem avançado do recurso humano, para agregar valor, para me ajudar pessoas dentro do corporativo, dentro das suas equipes. E por aí também nós vamos desenvolvendo a nós mesmos e as pessoas que sabem que investir em si mesmo é a mesma coisa que buscar essa parte subjetiva da felicidade. Quanto mais você investe em você, com certeza, você vai construindo, como falou Martin Seligman, felicidade é a construção da realidade subjetiva. Essa realidade subjetiva é energética, é o poder seu dentro de você que você ainda não descobriu. E quando você descobre esse poder, você se transforma e transforma todos à sua volta. Falta 3 minutos. Lá no luissá.oficial, meu Instagram, você pode colocar lá na bio lá uma mensagem. Se quiser saber um pouco mais, nas lives eu coloco, e a Rose também, a gente disponibiliza uma sessão conversacional para poder ver um projeto, talvez, de desenvolvimento pessoal, ou então de estratégias personalizadas para que você alcance aquela coisa que você está tentando. É um sonho para você e você não sabe como fazer. É isso que eu deixo aí para vocês. É um grande prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez, Rosemary Sá, por me chamar para mais uma live. Estou sempre disponível. É um grande prazer. Olha, então, na quinta-feira a gente está de volta comigo e Luiz Sá. Então, Rosemary Sá, tá? Para me encontrar, só você ir lá no Instagram, rosemarysá.coach. Vai ser um prazer aí estar te respondendo perguntas. Traga perguntas para nós. Traga temas que você gostaria de saber, que a gente pudesse trazer aqui para reflexões, que pudesse responder alguma coisa para você. Inclusive, a gente está trazendo novidade muito em breve, tá? Vocês que são mulheres, fiquem ligados, tá? Que a gente vai trazer aqui muita coisa bacana. Eu vou trazer uma masterclass aí espetacular para você. E você vai aprender muita coisa bacana aí. E dia 22 de fevereiro a gente vai ter o lançamento aí desse livro aí, tá? De análise comportamental, da ferramenta Servatia. E aí vai ser muito bacana. A gente está... vou colocar lá no nosso Instagram, tá? Se você quiser adquirir o livro, só nos procurar, tá? Pode mandar uma mensagem aqui. Esse livro vai estar trazendo muita coisa interessante para você alcançar o resultado. Então, gratidão por você que esteve aqui. Gratidão a você, Luiz. E até a próxima quinta-feira. Um prazer grande. Beijo, gente. Tchau.